Mísseis ucranianos atingiram uma das mais importantes fábricas químicas na região de Smolensk. Vingança por Kiev. Ataque massivo de drones contra Moscou. Todos os funcionários do Kremlin foram evacuados para um bunker. Budanov humilhou Medinsky nas negociações. O Kremlin está urgentemente procurando um substituto. O historiador não deu conta. Isso você precisa ver. Apareceram imagens dos mísseis Flamingo atingindo a produção do Iskander. A contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Zaporíjia está ganhando força. Os ocupantes estão fugindo e se rendendo em massa. A Ucrânia está se preparando para explodir o Turkish Stream e o Blue Stream, também com uma bomba nuclear, demonstrando a insanidade desenfreada de Putin. Na Rússia, está sendo introduzido um imposto sobre a vitória. Trump proíbe Kiev de atacar a Rússia. Fitz é acusado de traição por ter cortado o fornecimento de eletricidade à Ucrânia. Forças especiais americanas apreenderam um navio-tanque chinês carregado com petróleo russo. Olá, meu nome é Katerina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo. E inscreva-se no nosso canal para que não nos percamos mais aqui no YouTube. As forças de defesa da Ucrânia realizaram um ataque preciso contra o gigante químico Dorogobush na região de Smolensk, um dos principais produtores de componentes para explosivos. A empresa fornece amônia, nitratos e compostos de nitrogênio, matérias-primas utilizadas na fabricação de explosivos para o exército russo. Após os acertos bem-sucedidos, um grande incêndio irrompeu. Segundo fontes russas, pelo menos 4 pessoas morreram e há feridos. Os ocupantes sentiram novamente que sua retaguarda já não é tão segura, porque a Ucrânia pode alcançá-los até lá. E aqui estão imagens visuais, sem exagero, do trabalho épico dos nossos cossacos. Na internet, apareceram imagens do impacto do Flamingo ucraniano, que na noite de 21 de fevereiro atingiu a fábrica Vodykinsky, um dos principais fabricantes de armamentos de foguetes na Federação Russa, que fica a 1.400 quilômetros de nós. É exatamente lá que os russos montam os mísseis balísticos Iskander, com os quais aterrorizam a Ucrânia. Concorde, é um trabalho impressionante do Flamingo. Deixe um like no vídeo se você também gostou. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até do Zelezewa. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de termos um número suficiente de espectadores. Escreva abaixo desta edição de qual país você nos assiste e apoia a nossa luta contra o Império. Mal. Sempre gosto de ler seus comentários. Entretanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. Moscou sob ataque de drones. Drones de alta capacidade, pelo menos 20 deles, atacaram instalações militares na capital da Federação Russa. E os mesmos drones desconhecidos atacaram o Tartaristão russo durante a noite. Uma das principais estações de bombeamento de petróleo de Kalikino foi atacada. Um incêndio deflagrou em seu território. Todos os detalhes serão contados e mostrados. Nossos jornalistas. Explosões intensas no Tartaristão. Visitante na capital da Rússia. Crítico de plantão. É a primeira vez que vejo isso. E um blackout interminável em Belgorod. Parece que a operação especial realmente está indo conforme o plano. Interessante, era isso que Putin queria? O ladrão deve estar na prisão, mas há nuances. Explosões onde realmente não eram esperadas. 1.200 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Tartaristão. Uma das principais regiões petrolíferas da Rússia foi atingida por drones. Será que lá pega fogo melhor? Estamos falando da estação de bombeamento de petróleo de Kaleikinskaya, um dos principais nós do sistema de oleodutos russo. Esta é uma das principais estações de bombeamento de petróleo no território da Federação Russa, que realiza, respectivamente, o bombeamento e a triagem de produtos petrolíferos para posterior transporte pelo oleoduto Druzhba, ou seja, é um componente fundamental do oleoduto Druzhba. Belgorod também tem sua própria atmosfera e, aparentemente, os moradores locais não gostam muito dela.
é apenas um assunto em voga na cidade. Moscou é uma cidade onde decisões importantes são tomadas. Uma cidade que durante anos foi considerada inacessível. E agora os drones estão cada vez mais visíveis nos céus da capital. Moscou está paralisada. O céu está fechado. 100 drones das Forças Armadas da Ucrânia transformaram a capital de Mordor em uma zona de pânico. Enquanto os Vantis impõem ordem total na Rússia, a Ucrânia continua recebendo apoio dos aliados. Só que, em 2026, a Alemanha planeja entregar o sistema de mísseis antiaéreos Iris-T e o sistema antiaéreo Skyranger 35. Podemos dizer que a Alemanha é um parceiro militar técnico-chave das forças de defesa da Ucrânia. Vale destacar o fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos da Noruega. Isso é, os avançados sistemas de defesa antiaérea de médio alcance NASAMS, que são amplamente considerados como um dos melhores e mais eficazes de todo o mundo. Mas a Ucrânia não está apenas recebendo armas dos aliados. Ela está ampliando a cooperação na produção de armamentos. Recentemente, a França anunciou a ampliação da parceria com a Ucrânia no uso de drones. Eu também fui a Kiev para tentar trabalhar com o Ministério da Defesa em áreas muito inovadoras, como, por exemplo, drones. Acho que ainda vamos voltar a esse assunto. É realmente necessário construir uma parceria estratégica completa em drones em um prazo muito curto. Neste ano, a Ucrânia receberá cerca de 10 mil drones de ataque. Tudo isso é produto de uma produção conjunta ucraniano-alemã. E até o final do ano está planejada a abertura de mais 10 empresas conjuntas semelhantes. Já estamos comprando tudo o que podemos em termos de drones. Já estamos treinando nossos soldados e vamos aprimorar nossos esforços todos os dias para sermos melhores na questão dos drones, porque isso faz parte do futuro, faz parte da guerra do futuro e, na verdade, já é o presente. A Ucrânia está rapidamente aumentando sua própria produção de armamentos e drones. Uma das conquistas mais notáveis é o desenvolvimento dos próprios mísseis de cruzeiro Flamingo. Mas Kiev não está parada e já está abrindo oportunidades para exportar sua própria produção militar. Claro, em primeiro lugar, atendendo às necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. A principal direção dessa cooperação são os países bálticos, o norte da Europa, a Alemanha e o Reino Unido. Os países europeus e os Estados Unidos estão interessados em expandir a cooperação técnico-militar com o lado ucraniano. E isso é bastante notável. A expansão do mercado para os meios de ataque ucranianos, principalmente drones. Ninguém sabe quanto tempo mais a guerra vai durar. Só uma coisa é certa: a Rússia de Putin nunca alcançará seus objetivos. As forças armadas da Ucrânia certamente expulsarão os visitantes indesejados de sua terra natal. A Rússia estabeleceu um novo prazo para a captura do Donbass. Putin exige que suas tropas alcancem a fronteira administrativa da região de Donetsk já até o final de março. Isso foi informado pelo vice-chefe do gabinete do presidente, Pavel Poliza. Seus planos são óbvios. Ele tem como objetivo, até o final de março ou início de abril, alcançar as fronteiras administrativas da região de Donetsk. Além disso, avançar ao máximo nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk. Além disso, ele não abandona a intenção de criar uma zona de amortecimento ao longo da fronteira nas regiões de Sumy e Kharkiv. Se obtiver sucesso até o final do ano, o inimigo tentará desenvolver uma ofensiva para capturar ou criar condições para capturar Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv e, futuramente, Odessa. Embora, segundo Poliza, ele não veja, no momento, as possibilidades de implementação dos planos de Putin nos próximos 6 meses. Mas o inimigo não desiste de suas ambições expansionistas. Por isso, Odessa já está se preparando para uma defesa circular. O chefe do Comando Regional das Forças do Sul, Denis Nosikov, declarou que a cidade e a região estão sendo transformadas em uma fortaleza inexpugnável.
Agora estamos nos preparando muito seriamente para uma defesa circular, a cidade de Odessa. Estamos preparando para toda a região de Odessa para uma defesa circular. É também um sistema muito complexo de diversas estruturas fortificadas e barreiras de engenharia. Também é uma zona circular. São valas antitanque. São vários tipos de armadilhas, ciladas. São obstáculos como Yagazá, MCHP, barreiras pouco visíveis. Eu, bem, não posso contar mais detalhes, simplesmente. Mas é um sistema muito poderoso e grande. Ninguém vai entrar aqui tão facilmente. Isso será simplesmente irreal. Será simplesmente impossível. Enquanto isso, na direção de Zaporígia, a unidade especial Gur-Artan continua o avanço bem-sucedido em Stepnogorsk. Os combatentes retomaram o controle de posições-chave e melhoraram significativamente a situação técnica. Destruíram os grupos de assalto avançados dos russos, atingiram a concentração de tropas e equipamentos dos ocupantes. E o principal, cortaram as artérias logísticas do inimigo com controle de fogo, o que torna impossíveis seus ataques em massa. E esta noite, na Crimeia ocupada, chegou num presente das Forças de Operações Especiais. Foi atingido um poderoso complexo russo de mísseis antiaéreos Triumph e o Pantsir S-1, que protegia a defesa aérea inimiga na península, foi completamente destruído. Mais uma vez, os ocupantes receberam outro golpe em sua defesa supostamente impenetrável. Vamos agradecer aos nossos defensores nos comentários por isso. Eu sei que eles leem e vão gostar. Eu, por minha vez, nunca deixo de me admirar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm a linha de frente contra uma horda em grande desvantagem numérica. Por isso, apoiem as Forças Armadas ucranianas. Se não puder doar, deixe seu apoio nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Não temos dinheiro, mas vocês aguentem firme ou não aguentem, para nós tanto faz. Ou como na Rússia começaram a introduzir um imposto especial pela vitória na Operação Militar Especial. Como escreve o Tabacaria do Kremlin, já existe uma chamada região piloto. No total, até o momento, foram aprovadas 9 regiões onde planejam introduzir primeiro o imposto pela vitória. As autoridades do distrito de Kabansky, na Buriátia, pediram aos empregadores que transfiram mensalmente para a Operação Militar Especial 25% do salário de um dia de trabalho dos funcionários. A decisão ainda não foi oficializada, mas muito provavelmente será. Dessa forma, a Buriátia pode se tornar a primeira região cujos habitantes, por enquanto em modo de teste, pagarão um imposto especial. Pela vitória na Operação Militar Especial, ele, fonte dessa defesa, observou que na Buriátia, que planeja introduzir o imposto em todo o seu território, mais 9 regiões devem se juntar em breve. Essas são, antes de tudo, as regiões de DPR, LPR, Kherson, Zaporizhia e a Crimeia, que são as mais interessadas na implementação bem-sucedida da SVO e, portanto, as que têm maior capacidade de financiá-la. E também na fronteira com a Ucrânia. Essas são as regiões de Kursk, Belgorod e Bryansk. E aqui você provavelmente vai perguntar, e quanto a Moscou? Lá não pretendem introduzir o imposto? Segundo fontes do Ministério da Defesa, existem esses planos, mas você nunca acreditaria que as autoridades da capital realmente não querem introduzir o imposto. Tenho certeza de que o mesmo acontece na Buriátia e nos territórios temporariamente ocupados pela Rússia. As pessoas não estão nem um pouco dispostas a entregar, veja só, 25% de sua renda para a vitória na SVO. Mas lá ninguém pergunta a opinião das pessoas. No futuro, planejam introduzir o imposto da vitória em toda a Rússia. Nesse caso, será de 3 a 5% da renda. Por enquanto, como Moscou não está pronta para pagar o imposto, a Buriátia e as pessoas nos territórios temporariamente ocupados pagarão por ela. A Ucrânia está se preparando para explodir o Turkish Stream e o Blue Stream no fundo do Mar Negro, com o objetivo de frustrar as negociações. Sobre a possível explosão dos nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro, o chamado Turkish Stream e o Blue Stream simplesmente não conseguem se acalmar. Não sabem o que fazer para destruir esse processo pacífico com a tentativa de resolver por meios diplomáticos. Fazem de tudo para provocar algum tipo de provocação e destruir tudo o que, vou dizer cuidadosamente, foi alcançado nessa rodada de negociações. Mas sobre isso ainda vamos conversar em modo fechado. Mas aqui há um porém, e ele é que esse esquema do Kremlin não é nada novo. Já sabemos que se no Kremlin começam a lançar acusações, pode-se ter certeza de que lá estão planejando fazer exatamente aquilo de que acusam os outros.
Além disso, Putin comentou a declaração de Medvedev de que supostamente querem transferir armas nucleares para a Ucrânia. Aliás, falando nisso, o inimigo não hesita em usar quaisquer outros meios. Bem, isso já apareceu na mídia. Provavelmente também as tentativas ou intenções deles de usar até mesmo algum componente nuclear. Provavelmente entendem como isso pode acabar. No dia anterior, a mídia russa noticiou que eles supostamente desejam transferir armas nucleares para a Ucrânia. Mais tarde, Medvedev emitiu uma declaração afirmando que a Rússia atacaria a Ucrânia e os países que fossem entregues à Ucrânia. Armas nucleares. Mas o fato é que essa transferência de armas nucleares para a Ucrânia, isso é mais do que apenas mais um delírio do Kremlin, que na verdade visa desviar o foco das negociações e basicamente atrasar o processo. Se as histórias sobre armas nucleares não são novidade para nós, então os ataques aos fluxos. Isso é algo que, na minha opinião, o Kremlin pode realmente fazer. E as acusações contra a Ucrânia são uma evidência de que, no mínimo, o Kremlin está considerando ataques aos fluxos. Budanov contra Medinsky. Em quem apostam Bankova e o Kremlin nas negociações? Com o segundo, tudo está claro. Um pseudo-historiador e provocador, envolvido justamente para destruir os acordos já existentes. O objetivo do general e chefe de inteligência Budanov é a paz em condições aceitáveis para a sociedade ucraniana. Ele consegue alcançar seu objetivo, apesar dos planos de Putin? Spoiler, ele consegue. Estamos avançando devagar, mas avançando. As negociações, segundo o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirilo Budanov, não estão sendo fáceis. No entanto, as partes estão se aproximando do momento em que terão que tomar uma decisão final: continuar a guerra ou partir para a paz. Vocês verão apenas o desfecho, infelizmente. Desculpem, mas infelizmente é assim. Vamos conseguir ou não? No final das contas existem duas opções. Não há uma terceira ou quarta opção. Ou chegaremos ao fim da guerra ou não chegaremos. Isso significará a continuação da guerra até o fim. A guerra contra a Ucrânia possui várias dimensões ao mesmo tempo. Segundo Budanov, Moscou está testando a resiliência da ordem mundial e das instituições internacionais. Para a própria Rússia, esta guerra tem um caráter existencial. Sem a Ucrânia, é impossível restaurar suas ambições imperiais. Guerras desse tipo não terminam por si mesmas. Elas ou terminam com uma decisão justa ou retornam de forma ainda mais ampla e perigosa. Por isso, nosso foco está nas negociações de paz, que devem não apenas pôr fim à guerra, mas também proteger contra a repetição da sangrenta agressão russa. Mas se o momento das decisões finais realmente está próximo, em que se baseia essa confiança? O país terrorista não aguenta novas ofensivas em grande escala. O exército russo tem uma porção de problemas. E um dos mais significativos é que está acabando a carne de canhão. Afinal, todas as conquistas deles são exclusivamente devido à quantidade. Há um significado muito profundo nisso. Palavras sobre paz só fazem sentido quando há recursos por trás delas. E no caso da Ucrânia, esse recurso não é apenas a diplomacia, mas também o exército. As forças armadas da Ucrânia continuam sendo o principal argumento em qualquer negociação. Enquanto o soldado ucraniano mantém a linha de frente, tanto a retaguarda ucraniana quanto cada cidadão da Ucrânia permanecem em segurança. A delegação ucraniana já está se preparando para a próxima rodada de negociações trilaterais, que, segundo Kirilo Budanov, está prevista para o final de fevereiro. A questão territorial continua sendo o principal obstáculo. O território é a principal questão. Todo o resto é secundário. Para eles, e provavelmente para todos, ao que me parece, eles querem: entreguem-nos o Donbass. Essa é a posição deles. Ainda não há uma decisão política para encerrar a guerra. Putin ainda não tomou essa decisão. E concordo plenamente com o presidente Zelensky que só Putin pode tomar essa decisão. Quando ele estiver pronto para tomar essa decisão, creio que isso dependerá, em grande parte, é claro, do estado da economia russa, que já é bastante deplorável, e Putin não poderá deixar de aceitar isso. E, em meio a toda essa incerteza, uma coisa é clara: a Ucrânia detém a carta na manga. A única questão é quando ela vai jogar. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Washington alertou Kiev devido ao ataque de um drone ucraniano ao porto de Novorossiysk em novembro.
Porque, ao que parece, isso afetou alguns investimentos americanos que são realizados através do Cazaquistão. Quem contou isso foi a embaixadora da Ucrânia no Zepoara, Olga Stefanishina. Ouvimos do Departamento de Estado que devemos nos abster de atacar interesses americanos. Ou seja, Stefanishina recebeu uma advertência do Departamento de Estado americano para que a Ucrânia não mexesse nos interesses econômicos deles. Mas a diplomata ressaltou que isso não se aplica a ataques contra a infraestrutura militar e econômica da Rússia. Em palavras simples, não se pode atingir onde o dinheiro dos EUA está em jogo. É revoltante? E como é? Enquanto lutamos pela sobrevivência, alguém simplesmente conta seus dividendos através dos portos russos. Mas essa é a realidade da grande geopolítica. Mas apesar disso, nossas forças de defesa continuam lutando desesperadamente, enquanto nós observamos como os aliados equilibram o apoio à Ucrânia e seus próprios bolsos. Um golpe poderoso contra o Kremlin, o Reino Unido anunciou seu maior pacote de sanções contra a Rússia desde o início da invasão em grande escala. Quase 300 novas restrições. E tudo isso justamente no dia do 4º aniversário da guerra iniciada por Putin contra a Ucrânia. Londres atinge diretamente o coração das receitas russas. Esse é o setor energético e o fornecimento de armas. A gigante petroleira Transneft, que transporta mais de 80% do petróleo russo para exportação, também foi alvo das restrições. Sem ela, fica mais difícil para o Kremlin encontrar compradores para suas matérias-primas sob sanção. E ainda um golpe total contra a frota sombria. Sanções contra 175 empresas da rede Turiverse, um dos maiores players do comércio ilegal de petróleo russo. Além disso, 48 petroleiros fantasmas que durante anos burlaram as proibições, finalmente foram alvo. O Reino Unido demonstrou uma pressão real sobre a economia do agressor. Enquanto isso, os militares americanos concluíram uma épica caçada oceânica após uma perseguição de 15 mil quilômetros desde o Mar do Caribe até o Oceano Índico. Eles interceptaram e embarcaram no petroleiro Berta. A tripulação não ofereceu resistência. O motivo? Violação direta das sanções americanas. O navio pertence a uma empresa chinesa, faz parte da chamada Frota Sombria e transportava secretamente petróleo potencialmente proveniente da Venezuela e do Irã, navegando entre portos da China, Malásia, Índia e outros países. Este já é o terceiro petroleiro que os Leoa detém no Oceano Índico nas últimas semanas. O primeiro-ministro eslovaco está sendo acusado de traição. O partido de oposição eslovaco Liberdade e Solidariedade apresentou uma queixa contra Fico e está preparando uma ação criminal. E tudo isso por causa da Ucrânia. A questão é que, por iniciativa dele, a Eslováquia não fará mais fornecimentos emergenciais de eletricidade para a Ucrânia. E tudo isso por causa da amizade daquele mesmo oleoduto que ainda não foi destruído. Como a suspensão da ajuda energética da Eslováquia afetará a Ucrânia. E se Fico será preso, contaremos na reportagem. A Rússia está destruindo o setor energético ucraniano, enquanto a Eslováquia chantageia a Ucrânia com eletricidade. O amigo de Putin, o ministro eslovaco Robert Fico, anunciou a suspensão das entregas emergenciais de eletricidade para a Ucrânia. A partir de hoje entra em vigor uma nova regra. Se a parte ucraniana pedir ajuda à Eslováquia para estabilizar a rede elétrica ucraniana, essa ajuda não será concedida. O presidente ucraniano nos causou prejuízo intencionalmente ao interromper o fornecimento de petróleo pelo oleoduto. Interromper o fluxo de petróleo é uma decisão puramente política, com o objetivo de chantagear a Eslováquia em relação à sua posição internacional sobre a guerra na Ucrânia. Agora vamos descobrir do que estamos falando e o que a amizade tem a ver com isso. Após a imposição de sanções ao petróleo russo, a Europa encontrou fornecedores alternativos desse recurso. Mas a Eslováquia, junto com a Hungria, recebeu permissão para continuar comprando petróleo russo através do chamado oleoduto Druzhba, mencionado por Fico. No entanto, isso não foi uma exceção ou um presente. Foi um compromisso dentro da política de sanções da UE para um período de transição, já que Hungria e Eslováquia não têm acesso direto ao mar. E para desenvolver rotas alternativas e infraestrutura são necessários tempo e dinheiro. Bem, no 5º ano da guerra em grande escala, após 19 pacotes de sanções europeias contra a Rússia, a Eslováquia e a Hungria, a julgar pela retórica e pelo comportamento de seus governos, só aprofundaram sua dependência da Rússia. Embora mais uma vez existam alternativas aos recursos. A Turquia, segundo o presidente Erdogan, disse, sem problemas.
A Rússia, pelo gasoduto South Stream, fornece recursos energéticos para a Turquia, depois da Turquia para a Bulgária, depois para a Sérvia e então para a Croácia e Hungria. Mas nem a Eslováquia nem a Hungria concordam com esse cenário. Embora, novamente, se vocês realmente precisam tanto dos recursos russos, aqui está, por favor, um cenário para obtê-los. A única coisa é que eles vão sair mais caros. Ou seja, aqui a questão não é a impossibilidade de obter um recurso importante para vocês, mas sim o preço desse recurso. Ou seja, vocês não querem pagar mais, e essa é a razão de vocês. E o que temos hoje? A Eslováquia acusa a Ucrânia de interromper o trânsito de petróleo pelo oleoduto, embora o oleoduto Druzhba esteja parado por causa do ataque da Rússia à Ucrânia. No dia 27 de janeiro, o equipamento do oleoduto foi danificado na região de Lviv. Estão trabalhando em seu reparo e a Ucrânia e a UE propuseram uma forma alternativa de fornecimento. A Comissão Europeia permitiu que a Hungria importasse temporariamente petróleo russo através da Croácia. A Ucrânia propõe ao bloco europeu o oleoduto Odessa-Brody como alternativa ao danificado Druzhba. É evidente que as reivindicações devem ser direcionadas à Rússia, mas a Eslováquia acusa a Ucrânia não apenas de interromper o trânsito, mas também do ataque russo. Além disso, Bratislava afirma que a Ucrânia não permite que seus especialistas inspecionem o local. E é basicamente por causa disso. A Eslováquia, representada por Fico, e a Hungria por Orbán, começaram a chantagear a Ucrânia. Além disso, a interrupção do fornecimento de eletricidade é uma continuação do conflito inflado, pois, na véspera, os países já haviam interrompido a exportação de combustível diesel para a Ucrânia. A Hungria, aliás, também ameaça interromper o fornecimento de eletricidade, alegando que o trânsito de petróleo não está sendo realizado não por causa de danos ao oleoduto, mas por motivos políticos da Ucrânia. O oleoduto Druzhba não foi atingido por nenhum ataque russo. O próprio oleoduto não está danificado. Atualmente não há nenhuma razão física ou obstáculo físico para a retomada do fornecimento. Esta é uma decisão puramente política da Ucrânia. É uma chantagem clara contra a Hungria com o objetivo de mudar nossa posição em relação à Ucrânia, à adesão à UE e a tudo isso. E claro, ambos os países estão aproveitando todas as oportunidades para criticar a Ucrânia por seus ataques à infraestrutura petrolífera russa. O que estão fazendo a Eslováquia e a Hungria? Eles estão tentando de todas as maneiras possíveis manter contato com a Rússia. Eles querem manter a presença da Rússia no mercado único da União Europeia. Ou seja, na verdade, as suas ações são contrárias à política geral da UE. Agora, falando especificamente sobre as consequências da decisão da Eslováquia. A Ucraenergo declarou que a interrupção no fornecimento de eletricidade a partir de Bratislava não afetará a situação energética de forma alguma. A Ucrânia solicitou ajuda de emergência à Eslováquia pela última vez há mais de um mês e em quantidade muito limitada. Em geral, a ajuda de emergência vinda da direção eslovaca era fornecida ao sistema energético unificado da Ucrânia. Com bastante raridade, estamos falando de fornecimentos de curta duração. Além disso, a Ucraenergo esclareceu que a Ucrânia não recebeu nenhum documento oficial do operador eslovaco SEPS sobre a rescisão unilateral do contrato. Quanto à importação comercial, não haverá mudanças e os fornecimentos continuarão sendo realizados normalmente. E segundo especialistas, nem a Eslováquia nem a Hungria vão abrir mão disso, mesmo que o Kremlin deseje muito, pois lucram muito com isso. Para se ter uma ideia, de toda a eletricidade importada pela Ucrânia, 19% vem da Eslováquia e outros 42% foram vendidos à Ucrânia pela Hungria. Além disso, de acordo com as regras europeias, não é possível desligar a linha de transmissão que conecta a Eslováquia à Ucrânia apenas por vontade do primeiro-ministro. A eletricidade, segundo a classificação de mercadorias do comércio exterior, pertence ao grupo 2716. No comércio exterior, e especialmente nessa área, a União Europeia funciona como um único organismo, um único órgão. Ou seja, não é como se um país individual da União Europeia pudesse, digamos assim, adotar uma política comercial separada daquela determinada pela Comissão Europeia, ou seja, um órgão supranacional criado no âmbito da União Europeia. A União Europeia não tomou nenhuma decisão de interromper o fornecimento de eletricidade à Ucrânia. Por isso, a declaração estrondosa de Robert Fico e as ameaças de Orbán são um blefe, mais um jogo para a plateia e provavelmente um espetáculo para Putin. Assim como a recusa em apoiar o 20º pacote de sanções contra a Rússia. Os 19 anteriores também foram bloqueados pela Hungria e pela Eslováquia, mas no final eles acabaram votando a favor dos pacotes de restrições. Então, em Moscou, a polícia deteve uma mulher que foi colocar flores no monumento à Lesia Ukrainka. Aqui estão detendo uma mulher perto do monumento à Lesia Ukrainka.
Aqui está. Na verdade, este vídeo ele está sendo amplamente divulgado nas redes agora. Sabe-se que a mulher foi ao monumento de Lésia Ukrainka em Moscou no dia do 4º aniversário da invasão. Foi lá que ela foi detida. Curiosamente, no vídeo é possível ver que há muitas flores perto do monumento. Portanto, não se descarta que a detida não seja a única ali. Me parece, ou todas as funções da chamada polícia se resumem a dispersar manifestações e a detenções como esta. Embora tanto uma coisa quanto a outra na Rússia, na minha opinião, já são grandes demais. Por hoje é só. Deixe seu like e inscreva-se no canal Ucrânia Hoje e acompanhe as novidades. Até logo!